Eu acho que direitos humanos são as leis e normas que garantem direitos a qualquer ser humano, independente de gênero, cor ou etnia, opção sexual, qualquer coisa. Eu acho que definir direitos humanos é pensar no que é básico para cada ser humano poder viver, poder ser feliz. Direitos humanos, basicamente, são direitos que são inerentes ao ser humano. Esses direitos, eles não podem sofrer interferências e eles não podem sofrer com as diferenças entre as pessoas. Por exemplo, não podemos fazer distinção de cor, de orientação sexual, de religião, de gênero entre as pessoas para que esses direitos sejam adequados a esse grupo de pessoas. A definição de direito humano, no meu entendimento, é o respeito mútuo de um para com o outro. Não havendo respeito, não haverá direitos humanos. Direitos humanos, para mim, direitos básicos, assim, moradia, escola, casa, alimentação, tudo que um ser humano precisa para se sentir digno, para sentir que faz parte da sociedade que ele está. Assim. Eu acho que os direitos humanos são necessários para garantir que qualquer ser humano não tenha seus direitos abusados ou violados. É poder assegurar que a pessoa tenha oportunidade de evoluir como ser humano, de ser feliz, de prosperar junto com a sua família, seus amigos. É garantir legalmente com que esses grupos que são marginalizados pela sociedade, que eles tenham garantia aos direitos fundamentais. Ou seja, que eles tenham livre acesso à saúde, à educação, à sua cidadania plena, seria a garantia de nossos direitos independente do que nós somos. A principal função dos direitos humanos, no meu entendimento, seria a preposição de estar atuando perante a sociedade, colocando em si uma participação maior e mais humanitária de entendimento e com bom senso nas interpretações da lei. Assegurar que as pessoas tenham esses direitos, que cada pessoa, independente de classe, de gênero, de opinião, qualquer coisa, assim, tudo tenha os seus direitos assegurados, seja uma pessoa respeitável, assim, tudo, e se sinta respeitado também por saber que esses direitos são seus. Acho que os direitos humanos são necessários na sociedade no sentido de garantir direitos básicos para qualquer cidadão. Por exemplo, garantir que um presidiário tenha seus direitos básicos na cadeia, tenha o seu alimento, tenha uma cela apropriada para que ele fique e que não seja superlotada, ou que, por exemplo, qualquer pessoa tenha saneamento básico no seu bairro. Acho que são necessários nesse sentido e primordiais. Eu acho que são necessários exatamente para a pessoa poder evoluir, porque são as coisas básicas da vida. Sem os direitos básicos, como ser humano, como que você consegue pensar em fazer qualquer coisa? Como que você vai trabalhar? Como que você vai ter relacionamentos sem ter uma base assim, para sua saúde física e emocional, sabe? Não tem como você evoluir se você está sem essas coisas básicas. Na realidade, direitos humanos é você garantir que as pessoas não vão ser molestadas porque elas têm a sua dignidade amparada, principalmente pelos órgãos de direitos humanos, pelas ONGs de direitos humanos e pelo Estado. O Estado tem a obrigação de proteger o cidadão e de garantir com que ele vai ser tratado da mesma forma que qualquer outra pessoa. Nesse ponto a gente pode analisar a pessoa que está em um padrão mais alto de vida e a pessoa que está um pouco mais abaixo desse padrão. Os dois parâmetros eles têm que ser tratados pelo Estado de forma igual. Eu entendo que os direitos humanos, na sua atuação, ele tem que existir para a sociedade para que ela seja um parâmetro de conciliação
de estar influenciando, né, o nosso meio em questões humanitárias. Independente do que tenha feito, do que possa fazer, de onde vem, que ela tenha todos os seus direitos assegurados, que ela tenha direito, que ela consiga lutar pela dignidade dela, que ela tenha aquilo assegurado, que ela tenha direito a uma defesa, a um julgamento justo, no caso, por exemplo, de algum criminoso, alguma coisa do tipo, assim, então, de se manter, sabe, assim, a pessoa se sentir segura no ambiente social, assim, sentir que ela vai ser protegida de alguma forma, que a sociedade seja justa com ela também. Acho que os direitos humanos foram necessários para existir na sociedade mesmo, no sentido de que as pessoas, qualquer cidadão, às vezes era abusado e não tinha seus direitos garantidos por ocorrerem certos abusos do Estado mesmo e de outras organizações que o regem, que não garantiam certas necessidades que são inatas a qualquer um mesmo da sociedade. Eu acho que por isso ele é totalmente necessário e que depois que começou a reger na sociedade, ele é essencial, assim, desde a sua fundação. Quando pessoas começam a sofrer muito e a vida delas fica em risco. Então, quando pessoas começam a morrer, pedir socorro, tem alguma coisa errada. E aí alguma coisa precisa ser feita. Como em toda a época da história, sempre existiu uma classe que mandava e uma classe que tinha que obedecer. E nisso, a classe dominante, ela discorria de uma forma com que ela fizesse que os menos favorecidos eles fossem maltratados. Quando surgiu a questão de direitos humanos, foi exatamente para igualar essas duas classes, entendeu? Os direitos humanos eles vieram a ser questionados e vieram a ser tratados de uma forma acessível à sociedade, para que essas classes, elas independente do dinheiro, independente do que elas possuem e da influência que elas têm na sociedade, que elas fossem tratadas do mesmo jeito. A discussão sobre direitos humanos, ela é secular. Há séculos as pessoas discutem sobre quais são os nossos direitos enquanto pessoas humanas. Os direitos humanos, ele veio a se concretizar pós-guerra. O neonazismo era muito influente, de forma muito terrorística. E aí que entrou os direitos humanos no contexto da história, numa narrativa que vem há 50, 100 anos atrás, né, e que hoje ela se propaga dentro de uma evolução da sociedade. Justamente por essa falta de igualdade. Por exemplo, se algum criminoso faz algum tipo de crime, independente do que seja, se ele roubou uma galinha, um pão, ou se ele fez algum homicídio e tudo, há muito tempo isso era julgado de qualquer forma. E era condenado, e às vezes você não analisava todo o contexto. Por que a pessoa fez aquilo e tudo, você não dava um julgamento justo, você não dava dignidade para as pessoas nas prisões, por exemplo. Ou você deixava as pessoas que ficam mais à margem da sociedade, as pessoas com menos condições jogadas de qualquer jeito, assim, tudo, por considerar que elas não faziam parte daquilo. Você precisa de alguém, você precisa de uma entidade que equilibre isso, que consiga ir nos lugares mais de escalão mais alto, onde essas pessoas não têm acesso, e lutar por esses direitos, para que essas pessoas tenham dignidade. Porque, assim, independente do que você fez, se você fez pelo motivo que você fez, você é um ser humano, você precisa ser tratado com respeito. Eu acho que os direitos humanos acabam sendo limitados para as minorias, e acho que presidiários, pessoas que cometem crimes, pessoas que têm condição financeira pior, acabam sendo as pessoas que mais sofrem e que não têm tantos direitos garantidos quanto pessoas que são classe média ou pessoas ricas mesmo, sim. Eu acho que isso é um problema geral mesmo do Estado e da sociedade, de garantirem benefícios para as pessoas que têm uma renda maior, para as pessoas que têm um nome, que têm prestígio, que não estão à margem da sociedade.
eu não vejo nenhuma situação em que os direitos humanos de alguém devam ser limitados ou retirados. Por mais que a pessoa tenha feito alguma coisa grave, eu acho que não é assim que a gente resolve as coisas, sabe? Não é tirando o direito básico de ser humano dela que a gente vai resolver alguma coisa. Acredito que todo mundo tem esses direitos independente de qualquer coisa. Essa coisa básica, assim, para se viver. Eu acredito que os direitos que são cesseados, os direitos humanos que são cesseados, que a população é cesseada em relação a ele, para mim é um direito básico de vida e que no Brasil, principalmente, eu acredito que no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente não é levado muito a sério, que é o direito à moradia. Para mim é o primeiro direito humano a ser colocado em questão, e além do direito à vida, né, que são direitos nossos, mas é um direito que é mais fácil de se tratar. E nem tanto o Estado, os nossos governantes, eles se preocupam com isso. Isso está na Constituição. Todo ser humano ele tem direito a uma casa digna, ele tem direito a uma moradia, e sabemos muito bem que não é bem assim que acontece. Creio que não. A nossa conduta moral e ética ela é infinita. Portanto, não vejo razão de se limitar a um direito, porque são todos iguais perante a lei. Eu acho que tem que ser igual. A pessoa que está do lado de fora de uma cadeia, por exemplo, ela tem muito mais oportunidade e ela tem muito mais ajuda de uma forma muito mais fácil do que quem está limitado num ambiente fechado. E essas pessoas têm um acesso muito mais restrito a essa dignidade, a esses direitos, do que quem está do lado de fora. Então, é preciso desses grupos irem nos presídios, cadeias e tudo, para garantir que essas pessoas tenham dignidade para pensar no que fez, para tentar melhorar e tudo, e para que elas tenham uma condição que elas consigam sair dali melhores, e não pior, sabe? Não deixar a pessoa ser jogada num buraco e pronto, e acabou, e a vida dela acabou ali e tudo. Fora também que essa pessoa que tá dentro da prisão, que tá pagando pelo crime que ela cometeu e tudo, tem a família dela do lado de fora que sofre tanto quanto. Às vezes a família, as pessoas que estão em volta, não tem a menor ideia do que aconteceu, ou do que aquela pessoa estava fazendo, assim, tudo simplesmente cai de paraquedas uma bomba dessa, né, para essas famílias. E ficam sem assistência também. A prisão aqui, e acho que os direitos humanos, as entidades tentam e deveriam correr muito atrás disso, tinha que ser para reeducar a pessoa, tinha que ser para ensinar, para mostrar boas coisas, e não igual é hoje, de ser um monte de lugar super lotado, que não dá dignidade nenhuma para as pessoas que estão lá dentro, nem para as famílias que estão lá fora, assim. Eu acho que uma situação que infringe mesmo os direitos humanos é, por exemplo, de um indivíduo precisar de um acompanhamento de saúde básico e não conseguir por uma série de questões, e outros com uma condição melhor terem isso mais do que garantido pelas instituições privadas, pelos hospitais particulares, e as pessoas que não têm condição às vezes ficam sem o direito e ficam esperando muito tempo, às vezes, por uma cirurgia, por um acompanhamento. É claro que isso vem melhorado muito com o advento do SUS e com a saúde pública melhorando, sim, mas ainda eu acho que tem muito que avançar. Então acho que isso é uma situação que os direitos humanos são infringidos, que são situações que são inadmissíveis mesmo. Quando o governo ou empresas tiram terras dos povos indígenas, ou, sei lá, afetam de alguma forma como eles funcionam. Eu acho que isso é um atentado assim, aos direitos humanos, porque tem que ser preservado, eles têm uma história, e não é assim, a gente não pode chegar e bagunçar a vida deles, tirar o que é deles. Na verdade, eu acredito que todo grupo marginalizado e afetado por essa sociedade opressora que temos aí, eu acredito que eu posso citar um para cada grupo. Mas como eu sou do movimento social da comunidade LGBT,
eu acredito que eu posso citar como que nós LGBTs temos os nossos direitos humanos usurpados todos os dias a sair de casa. Nós não temos direito à manifestação de carinho, nós não temos direito à nossa identidade cultural, principalmente cultural, né? Porque o movimento LGBT ele não é simplesmente uma ação singular, pessoal, ele é uma ação conjunta. Então a sociedade tende a nos tirar o direito fundamental de apresentarmos essa diversidade cultural que deveria ser algo de orgulho para a sociedade, porque a diversidade é sinônimo de inteligência, é sinônimo de evolução. Nossas expressões faciais, nossas expressões corporais, todas as nossas expressões de dignidade, nossas manifestações de carinho, elas são coibidas porque uma sociedade tende e insiste em nos privar esse direito, que é o direito de todas as pessoas, de todos os seres humanos. Os LGBTs, que hoje contam com mais de 20 milhões somente aqui no Brasil, eles são impedidos de demonstrarem a face humana, que é o carinho em público, que é a manifestação cultural em público, que é a manifestação cidadã em público e que é o nosso direito. E por isso, como comunidade LGBT, nós não vamos deixar passar, nós vamos fazer valer os nossos direitos humanos de sermos essa pessoa, de sermos parte dessa célula que é a sociedade. Um exemplo maior, isso está muito em moda, o terrorismo. Ele afronta as fronteiras das pessoas. Esse é crucial. E o segundo exemplo é o desrespeito ao ser humano, que é ferir a sua dignidade. Como eu falei, de um preso que é super julgado porque ele cometeu um crime. Ou de uma criança que mora numa região extremamente pobre e não tem comida, nem casa, nem educação, nem acesso a saneamento básico, as coisas básicas para uma pessoa sobreviver. Pessoas que são agredidas na rua simplesmente por pensarem diferente. Assim, para mim, tudo isso fere. Para mim, direito para o ser humano, ele abrange tudo, desde uma estrutura física para você ter dignidade, sabe? Assim, se você ter uma boa casa, de você ter uma casa num lugar que não vai desmoronar quando chove, assim, tudo, e perder gente da sua família, de você ter uma boa escola para você poder dar uma boa educação para os seus filhos, de você ter uma boa comida para você estar bem fisicamente, para evoluir, para estudar, para fazer as coisas que você deseja. E essa educação vai te dar uma base para você ter a sua opinião, independente de qual seja, e essa educação vai te dar uma base para você respeitar a opinião dos outros. Se todo mundo pensasse igual, ia ser uma chatice sem fim. Assim, o que é legal é isso, cada um pensar de forma diferente e se construir uma sociedade melhor em cima disso. Mas ser aberta ao diálogo. Eu acho que a maioria das pessoas considera essa defesa dos direitos humanos como uma defesa física. Ser da comida, ser da educação e tudo, mas abrange muito mais coisa. Assim, é você defender o seu direito de ser humano e de poder pensar livremente, de poder agir livremente, desde que você respeite outra pessoa. Assim, você é capaz de fazer o que você quiser. A única diferença é que você tem que respeitar a pessoa que está do seu lado, as pessoas que estão ao seu redor, para não ferir o direito delas também. Eu não acho que o criminoso, por exemplo, tenha mais benefícios ou privilégios do que a vítima numa situação dessas, assim. Porque realmente falhas existem dos dois lados. O preso não tem recursos mesmo, não tem coisas que seriam básicas assim, para ele cumprir o seu regime assim, fechado. E muitas vezes também a vítima não consegue registrar algumas coisas assim, por falhas do sistema. Então acho que não tem benefício para o criminoso e não tem benefício para a vítima também. Tanto criminosos não tendo seus direitos garantidos, quanto a vítima tendo dificuldades no registro, apuração e tudo mais. Então eu não concordo com esse papo de que
criminoso tem privilégio, porque não tem. Tipo, se você for numa cadeia, se conversar com alguém que trabalha numa cadeia, se conversar com alguém que já esteve numa cadeia, você vai saber que, na real, não é uma reeducação. A pessoa cumpre um regime fechado, fica um tempão assim por um crime que ela cometeu e não sai de lá reeducada, arrependida e disposta a não cometer mais crimes. Na real, rola um abuso psicológico sinistro e quando ela sai assim, ela só consegue ter revolta e pensar em cometer mais delitos. Então acho que é falho realmente esse sistema. Então acho que nessa situação todo mundo é vítima. Não tem uma pessoa que recebe mais privilégio ou outra que recebe menos. Os dois estão sujeitos a abusos. Eu acho que tem uma diferença, assim, por exemplo, do criminoso. Se você é negro, pobre e fez um crime qualquer, por mais que seja uma coisa mais simples assim, você não é tratado como ser humano. Você tem seus direitos retirados. É tratado basicamente como um animal. Mas assim, eu acredito que animais também devem ser tratados com respeito. Mas se você é um cara rico, sei lá, um político, alguém que tem um nome, você pode cometer vários crimes e você não vai ter seus direitos básicos retirados, nem mesmo seus direitos assim que você conquistou ou não, que você herdou da sua família e tal. As pessoas são tratadas de formas diferentes, isso não devia acontecer, sabe? Todo mundo tem que ter os direitos humanos iguais. Nós tocamos agora na maior falácia que existe sobre direitos humanos. Eu acredito que desde sempre, que são aquelas frases prontas, né? Que direitos humanos protege vagabundo, que protege bandido, e temos que falar dessa coisa que toma a mente das pessoas, que na realidade não é uma verdade. Direitos humanos é para todos. Temos no Rio de Janeiro a Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, que ela visita tanto as pessoas que cometeram crimes, que são de uma renda, que são inferiorizados pela sociedade, para tratar dessa situação e para que a integridade física deles não sejam molestadas. Só que, ao contrário do que as pessoas pensam, e isso nós conseguimos provar, vários políticos visitam também policiais que sofreram agressão e que são precisam usufruir dessa gama de direitos humanos. Então, essa questão de dizer bandido bom é bandido morto, que é uma questão muito difundida na população, é uma falácia muito grande, porque bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido rico, bandido bom é bandido que está na alta sociedade, bandido bom é bandido branco, que é bandido que não aparece nas comunidades e que não tem contato com as pessoas. Esses bandidos que as pessoas falam bandido bom, bandido morto, são os bandidos que são acessíveis a gente. Praticamente nunca, eu posso dizer nunca, vi uma pessoa fazendo esse discurso com um bandido rico, com um bandido que mora no Mangabeiras, mas vejo todos os dias fazerem esse discurso com pessoas que moram em comunidades, em bairros mais pobres, entendeu? Em periferia. Eu acho que esse equívoco faz parte da identidade do Brasil e que deveria ser revisto, porque a maioria das pessoas não fazem esse recorte de classes ao falar bandido bom e bandido morto. Tanto que a maioria dos políticos hoje aí são investigados por crimes e ninguém fala bandido bom e bandido morto. Não que eu esteja citando isso, pelo amor de Deus, mas é muito fácil dizer bandido bom e bandido morto quando o bandido ele é pobre, periférico e negro, né? Eu acredito que seja igualitária. A marginalidade ela é carente. Então, se o indivíduo ele não teve educação, ele estará na marginalidade sempre. Por outro lado, a vítima, no seu contexto, ela também se sente lesada nos seus direitos. Eu acho que a assistência é maior para quem cometeu crime, né, pro outro lado, assim, são as pessoas que têm menos acesso. A única pessoa que ela vai ter para defender os direitos dela
é um advogado, que se você não tiver dinheiro, vai ser um advogado de defensoria pública que vai ter um monte de outros casos, não vai conseguir dar uma atenção exclusiva para você. É super importante você dar assistência às vítimas, às pessoas que foram vítimas. Até para não desencadear uma série de reações de querer vingança, ou da pessoa ficar desestruturada e querer suicídio, esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que o sistema carcerário aqui no Brasil é extremamente defasado, é ridículo até. Porque chega a ser quase uma escola de criminosos. Assim, você coloca uma pessoa lá dentro, sei lá, que roubou um pão. Assim, aí você coloca a pessoa lá dentro que tem junto com um super traficante, sei lá, dono de boca, assim. E por estar presa, por estar jogada naquilo ali, pode sair muito pior. Esses direitos humanos, as pessoas, as entidades, as pessoas que defendem isso, elas têm que entrar lá dentro e ajudar a separar isso, e ajudar a mostrar para a pessoa que ela pode sair melhor, a garantir esses direitos. Eu já falei, eu ainda insisto, não é porque a pessoa cometeu um crime que ela vai ser criminosa o resto da vida. Eu acho que tudo é muito de oportunidade da falta dela. Tem muita gente que é ruim porque nasceu ruim? Tem. Mas também tem muita gente que acabou indo para essas situações porque não teve apoio, não teve estrutura, não teve os seus direitos humanos garantidos quando estava do lado de fora. Mas se coloca, por exemplo, no lugar de um pai que está vendo o filho passar fome, que já tentou trabalho em todos os lugares, que não tem condição, que não tem lugar para morar, que não tem nada disso. Tipo, ninguém, em sã consciência, deixaria o filho morrer de fome. Você é capaz de coisas extremas por causa disso. Não sei se justifica, mas a pessoa faz isso, assim, porque ela quer defender o que é seu. Como é que você vai julgar uma pessoa dessa? Você não tá ali naquela situação. A gente não sabe qual a reação que a gente teria se a gente chegasse num extremo desse. Eu acho que para alguns grupos, leia-se a minoria e as minorias, no caso, né, são grupos que não têm certos privilégios mesmo nos direitos humanos. Eu acho que é aí que mora o perigo, assim, que deviam se desenvolver políticas públicas no sentido de haver uma proteção maior com essas minorias, por elas não terem tantos direitos quanto os outros assegurados. Por exemplo, homossexuais, já falei dos presidiários, pessoas que estão à margem da pobreza, à margem da sociedade. São pessoas que realmente não têm tantos direitos garantidos, e é aí que as políticas públicas dos direitos humanos deviam entrar para criar coisas que sejam mais eficazes para essas minorias. Eu acredito que os direitos de certo grupo podem ser violados exatamente por causa de interesses políticos, religiosos, econômicos. Quem está no poder olha aquele grupo como se fosse uma ameaça. Poderia mudar o padrão de como as coisas estão, que é bem confortável para eles, porque eles estão lucrando com isso, e aí vê aquilo como uma ameaça, mas tentam desqualificar a proposta daquele grupo, enfim. Na realidade, são vários grupos que esses direitos eles precisam ser garantidos. Simplesmente porque eles não são levados a sério. É o primeiro ponto. E eu foco um pouquinho na população LGBT, porque na realidade esses direitos quanto à população LGBT, eles não existem. Então como que eles precisam ser garantidos se eles não existem realmente? É impressionante como que nós precisamos lutar por direito em pleno século XXI. Nós precisamos lutar para ir doar sangue. Existem outros movimentos. O movimento negro, os direitos precisam ser garantidos. Só que o movimento negro ele já conquistou os direitos. Aí a palavra garantir ela tem uma conotação mais adequada, uma conotação mais coloquial. Só que garantir é diferente de conquistar. É preciso luta para fazer esses direitos serem respeitados? Sim, e isso é um absurdo muito grande. Cada cidadão deveria nascer com todos os direitos garantidos. Aliás, está na Constituição. E muitas vezes nós somos deslegitimados porque estamos brigando pelos nossos direitos. Nós não queremos privilégios. Nós queremos direitos e direitos humanos. Perante a lei, perante a sociedade, nós somos iguais a todos.
Então, mutuamente, a violação dos direitos não requer propriamente a questão. E sim, a retórica ela é verdadeira, ela é harmoniosa. Então, os direitos humanos não têm de ser tendenciosos a uma questão ou a outra questão. Ela tem que ser conjunta. Então, eles são violados quando você não respeita a pessoa, eles são violados quando você não respeita a opinião das pessoas, eles são violados quando a pessoa é presa e não tem dignidade dentro da prisão onde ela está, ou quando a pessoa mora num lugar menos favorecido e não tem qualidade de vida, não tem comida, não tem escola, não tem educação, não tem nada disso. E esses direitos têm de ser garantidos para que essas pessoas tenham acesso a isso. Assim, é uma forma de garantir que essas pessoas que não têm uma condição básica tenham, para se sentir parte da sociedade também. Para mim, basicamente, eles são menos garantidos quando as pessoas têm uma condição financeira mais baixa, mas dentro disso, várias outras coisas, como a questão da raça, né, da cor da pele, a questão da etnia, de onde a pessoa veio, a questão da opção sexual. E eu acho que é aí que várias pessoas não são asseguradas de tantos direitos quanto outras. Eu acho que existe um fator principal, que é o preconceito. Tudo isso acontece porque as pessoas não conhecem umas às outras. Se a gente fosse lá e conhecesse o indígena, conhecesse o negro pobre, conhecesse o gay e conhecesse todas essas minorias, a gente ia ver que são pessoas exatamente como nós, assim. Então a gente não teria motivo para discriminar ninguém. Eu acredito que aí cabe o recorte de classe, porque uma pessoa que vive num bairro de uma elite não está suscetível às atrocidades que uma pessoa de um bairro periférico está. Porque as pessoas que moram, né, em bairros periféricos ou bairros mais populares e que não têm acesso a serviço jurídico, que não têm acesso a inúmeros serviços públicos na realidade, elas são mais suscetíveis a sofrer com essa negativa de direitos. Eu descobri que a palavra favela ela é válida, muito bacana, né? Porque eu gosto de usar essa palavra favela porque ela é mais humana. Uma pessoa que nasce na favela, ela é muito mais suscetível a sofrer com as imposições que a sociedade lhes confere e também com as negativas que a sociedade lhes tira. Uma pessoa que nasce periférica, ela está à mercê da polícia, por exemplo, que hoje em dia, aqui no Brasil, é uma questão muito, muito questionada, como que a polícia age nas vilas e favelas. A polícia não tem essa mesma atitude quando ela está agindo no bairro de elite. A gente sabe que é no mundo todo, mas aqui no Brasil a gente tem esse problema mais evidente. É uma realidade que quem age um pouco mais socialmente vê todos os dias. A violação é constante. A situação dos direitos humanos, como eu falei, ela é bem criticada e muito oposta, porque não se explica o meio e o fim. A violência hoje, pela atitude do ser humano hoje, nós estamos num embrião em que a sociedade está se modificando. Então, por essa vivência, né, a situação tende a piorar. Essa contribuição ela vem da própria sociedade, que a cada dia, pela sua violência, a sociedade ela retribui com as mesmas atitudes. O preconceito eu acho que é o maior deles. Como é que você vai ter uma educação se você está com a barriga roncando, sabe? Como é que você vai conseguir estudar se você está passando fome? Como é que você vai conseguir um bom emprego para te dar dignidade se você não tem um lugar para morar? Às vezes, morar na rua não é uma opção sua. Ser um criminoso não foi uma opção. Assim, foi uma coisa que aconteceu. Se você não tem uma pessoa, uma entidade para ir atrás e te ajudar a lutar pelos seus direitos, você vai ser uma parte excluída da sociedade o resto da sua vida. Sabe? Você vai ser só mais uma estatística, você vai ser só mais
pessoa ou parte da paisagem igual muitos moradores de rua são, assim, tem que ter as pessoas que ajudam essas pessoas a voltarem a ter dignidade. Eu acho que devia ter um enfoque maior nesses lugares onde a fome é grande, onde a educação é escassa, onde saúde nem se fala. Então, assim, só assim essa realidade seria mudada. Então, acho que deveria ter um reforço nesses grupos onde não chegam os direitos humanos. Eu acho que as coisas só vão começar a melhorar quando, assim, primeiramente, cada um de nós fazer uma autoanálise assim, e ver se nós mesmos não estamos com algum tipo de preconceito, a gente não está, de alguma forma, contribuindo para que certos grupos não avancem nas questões que eles precisam. Depois disso, a gente pode fazer o básico, que é, ao nosso redor, assim, com as pessoas que a gente conhece, conversar sobre essas coisas e não deixar que situações de discriminação e preconceito se impor diante disso, e fazer o que cada um pode mesmo, assim, na internet, cada um ter iniciativas e se preocupar com o seu círculo social. Só isso a gente já consegue fazer muita coisa. E hoje em dia, apesar de ter fugido muito, eu acredito que é através da proposição de políticas públicas e da batalha por essas políticas públicas e do diálogo com as instâncias que estão envolvidas para que se criem políticas públicas e que se efetive esses direitos que não deveriam nunca ter sido negados. A questão dos direitos humanos é uma questão primordialmente individual. Ela requer o ente da pessoa, na sua conectividade de pensamento e de atitudes, e vocacional, educacional. É uma vivência que no decorrer da vida ela vai sofrendo uma série de mutações. A violência hoje ela é tão constante, tão constrangedora na humanidade, que o ser humano, face à tecnologia atual, ele está deixando de ter paz, amor e mesmo espiritual. A pessoa já está sendo muito individualista, ela pensa em si. E degradando entre um e outro ao desrespeito aos direitos humanos. Tipo, você olha toda a situação, você vê os países, você vê os estados e as prefeituras com dinheiro, sabe? Você vê que é uma coisa que pode ser resolvida, só que por interesse próprio não é. Você simplesmente acha mais fácil fingir que não está acontecendo nada que não afeta as outras pessoas do que afetar seu bolso ou seu status ou coisa do tipo. A gente tem uma tendência a ser muito egoísta de olhar só pra gente e de julgar as outras pessoas muito fácil. Só que tudo é uma questão de interesse político e de interesse próprio. É muito mais fácil você olhar para o que você está ganhando para sua negociação política do que olhar para a pessoa, para as crianças que estão morrendo atravessando o oceano, sabe, no frio. Assim, porque é só mais uma pessoa que está morrendo, não vai te afetar diretamente. Você como governante, é muito mais fácil você olhar se, sei lá, sendo muito exagerado, o tráfico de armas vai te dar mais dinheiro do que aquela pessoa que está ali. Ou se aquela pessoa que mora numa região pobre do seu país vai te dar mais ou menos voto, o quanto isso vai te afetar. E a gente mesmo, como indivíduo, não ajuda a olhar isso. A gente julga e não faz nada, porque é mais fácil você virar e falar que é uma obrigação do governo, que é a obrigação das outras pessoas, mas a gente, como cidadão, tem como obrigação também cobrar que o seu governo, que o seu prefeito, vereador, qualquer um que seja responsável por aquelas pessoas. Assim, dê dignidade para aquelas pessoas. Só que é muito mais fácil, hoje, na situação que a gente está, você jogar a culpa disso em alguém do que assumir a responsabilidade que você tem naquilo ali também. Porque você vê uma pessoa na rua, considera a paisagem da sua cidade, porque a cidade é grande, independente de como seja, é muito mais fácil você julgar
ela do que você ir na prefeitura e pedir pra ver o que a prefeitura tá fazendo pra ajudar aquelas pessoas, sabe? É muito mais fácil você falar que o fulano é criminoso porque é conveniente, porque ele quis assim tudo, do que saber o que realmente aquela pessoa fez, o que levou aquela pessoa a cometer aquele delito ou coisa do tipo. Assim, é muito mais fácil você julgar do que você tomar atitude para resolver alguma coisa. Então, depende, obviamente, de uma grande estrutura, depende de grandes órgãos, depende de muita gente, mas também depende da gente fazer a nossa parte.